Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serviço Profético. Esse é mais um vídeo da nossa série A Jornada e a gente hoje vai falar um pouco sobre discernimento de tempos. Como está lá em Romanos 13, que diz o seguinte, no verso 11: Fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos. Você quer entender um pouquinho sobre isso, sobre discernimento de tempo? Aguarda um pouquinho a vinheta e a gente já volta. É isso aí, pessoal, voltamos, né? Antes de tudo, eu peço para que você se inscreva no canal para estar acompanhando os nossos vídeos. Segue a gente aqui no Instagram e dá o seu joinha porque ajuda muita gente aqui, tá bom? O texto ali é bem simples, né? Ele vai falar sobre a gente discernir porque é hora de acordar. E eu creio que quanto mais a nossa salvação se aproxima, como o texto fala, a gente precisa desenvolver um maior discernimento. Talvez hoje um dos textos que mais vai esclarecer isso é o texto lá de 1 Crônicas, capítulo 12, no verso 23 aproximadamente, né? Ele começa a falar um censo sobre guerra e eu queria ler ele com você. Vamos lá? Bom, no verso 23 ele vai dizer assim, ó: Estes são os números dos chefes armados para a guerra que foram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Do povo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Do povo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para a guerra. Do povo de Levi, 4.600. Joiadá, que era o chefe da família de Arão, com 3.700. Isadoque, apesar de jovem, um guerreiro com 22 chefes da família de seu pai. Do povo de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se mantinha fiel à família de Saul. Do povo de Efraim, 20.800 guerreiros, homens famosos na família de seus ancestrais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram convocados para proclamarem Davi rei. Do povo de Issacar, 200 de seus chefes, conhecedores de tempo, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus parentes sob as suas ordens. Bom, esse texto ele é um texto interessante. A gente fala muito da tribo de Issacar, porque eles tinham o discernimento de tempo, a compreensão dos tempos. E eu gosto da leitura rabínica desse texto, porque eles vão dizer que de todas as tribos entregaram ou enviaram soldados, né? Na casa da milhar, né? 1.000, 2.000, 7.000, né? Porém, quando a gente chega aqui, a gente vê Issacar ele só envia 200. E a leitura rabínica disso é porque os 200 que ele enviou, que a tribo de Issacar envia, ela é equivalente a todas as grandes quantidades das outras tribos. Porque a leitura rabínica desse texto vai dizer que Issacar enviou generais. Então, todos os outros exércitos enviaram tropas. Mas Issacar envia generais. Por quê? Porque eles tinham um diferencial. Eles conseguiam discernir o tempo e por isso sabiam dar a resposta adequada para Israel, de acordo com o tempo e a sua necessidade. Nunca houve um momento como vivemos hoje, um momento em que nós precisamos ter discernimento. Nunca houve um momento onde isso fosse tão importante para que a gente, como cristão, soubesse dar respostas adequadas ao momento em que estamos vivendo. E aí a gente mistifica muito a ideia de Issacar, tá esperando ver um anjo descer do céu assoviando, mas na verdade o que nós precisamos desenvolver é essa capacidade de saber discernir o momento e agir de acordo com a necessidade. Mas o que vai nos dar discernimento? O que vai nos dar discernimento é uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão correta. A palavra cosmovisão, ela é a junção de duas palavras, a visão e o cosmo, ou seja, mundo. Então, a visão de mundo que nós temos vai nos ajudar a discernir os tempos. Por isso é importante que nós nos apliquemos a conhecer os princípios de Deus, que são revelados através de Cristo e das Escrituras, para que então a gente consiga compreender o mundo. Nós não vamos conseguir compreender o mundo de forma correta se nós não nos dedicamos a compreender e a receber em nós uma visão de mundo que seja de acordo com a realidade das Escrituras. É por isso que Paulo vai falar em Romanos 12
para a gente não nos contentar com esse mundo, mas nos transformar a partir de quê? De uma renovação de mente. A gente falou sobre isso, o princípio do arrependimento, né? Arrependimento é transformação de mente. Eu pensava de uma forma e agora eu penso de outra. Então no mundo eu pensava dessa forma, mas agora com o evangelho eu penso de outra. E a forma que o evangelho me ensina a pensar é o arrependimento, o trabalho de João Batista. Eu vou me arrependendo, eu vou mudando a minha mentalidade. E essa mudança vai gerando em mim uma cosmovisão, porque antes eu via o mundo de acordo com os filhos da desobediência, eu era guiado pelo príncipe da potestade do ar. Mas agora que eu já não faço mais parte deste movimento do mundo, agora como eu estou no reino do Filho do seu amor, então agora eu tenho uma nova visão, uma nova perspectiva da realidade. É por isso que é impossível que um cristão aceite o pecado, que veja o pecado e seja conivente com ele, porque isso está fora completamente da nossa cosmovisão. Nós não temos um problema contra o pecador, nós queremos que ele se converta, que ele mude de posicionamento, mas nós não seremos nunca coniventes com o erro do pecador. Deus tem sim um problema com o pecador e Deus tem sim um problema com o pecado. Por quê? Porque o pecador é o alvo de sua ira. Mas nós estamos aqui para fazer conciliação dos homens com Deus. Nós estamos aqui para poder ensinar ao homem o caminho que ele precisa andar. Se ele se converter, se o Espírito Santo o tocar, então sim, ele vai sair das trevas para a vida, vai sair das trevas para a luz. E aí ele vai alcançar uma visão nova. Essa visão nova que nós temos do mundo é o que vai nos dar a capacidade de discernir tempos. Preste atenção você que é profético está me ouvindo agora. Preste bastante atenção, tá? Você só vai conseguir discernir os momentos que você está vivendo se você começar a desenvolver uma visão bíblica. Por quê? Porque os dias são maus e nós estamos entrando num período cada vez maior de confusão. Confusão no sentido do mundo, confusão no sentido do que se ensina na igreja e confusão interior, porque pessoas proféticas são geralmente pessoas confusas, a não ser que elas se desenvolvam profeticamente. Então preste atenção, desenvolva uma vida bíblica, um conhecimento bíblico. Desenvolva uma cosmovisão de mundo de acordo com o que as escrituras nos ensinam, para que você consiga olhar o que está acontecendo, lembrar do que a escritura te ensina, e aí você vai saber, você vai ter respostas para qualquer circunstância. Na verdade, a questão maior desses homens eles eram homens de frente. A tribo de Zaccar envia 200 homens que eles eram homens de liderança. A igreja de Jesus precisa de uma liderança que tem uma cosmovisão bíblica, que não negocia princípios, que não caminha de acordo com o curso desse mundo. Nós precisamos de líderes, de lideranças, de pessoas que têm uma cosmovisão correta, que veem o mundo como ele realmente é. E ele é como Jesus disse que é, como a Bíblia ensina que é. O mundo não é o país da maravilha, amigo. O mundo não é a terra da justiça, tá bom? Esse é mais um vídeo da nossa sequência, a gente vai estar tratando de mais coisas. Eu acho que esse está meio num formato diferente, mas ele tem esse propósito de ser pontual nisso, tá? Para de ficar pensando de forma mística em tribo de Zaccar. Eu vejo um monte de gente profética falando tribo de Zaccar, papagaios, ficam só repetindo e sem ter entendimento. Preste atenção, busque ter uma mente alinhada com o padrão das escrituras. E aí você vai ser apto a discernir tempos e dar respostas. Tá bom? Abraço. Até mais. The creatures are stirring around the throne, eyes all around and inside on a sea of glass.